Olha, eu não sei se vocês sabem quem é o Patrick Maia, que também é um comediante. Acredito que sim, velho. A galera que deve ser meu público deve conhecer o Patrick Maia. E com toda essa repercussão aí do Léo Lins, né? Ele fez um vídeo meio que zoando a situação e tal. E agora o Danilo Gentili vai responder. Vamos ver se ele vai defender a liberdade de expressão do Patrick Maia de zoar a situação. Vem comigo, velho. Puta, faz tempo que eu não vejo nada do Danilo Gentili. Não, Petri, eu tô assistindo aqui, cara. Você sabe, eu assisto, eu gosto do seu podcast aí, tava vendo. Aí, enfim, eu vi que falaram de mim aí, o Pax falou de mim e levantou algumas questões. Eu tô aqui, você pode perguntar que eu respondo sem problema nenhum aqui. Também não quero, eu sei que o espaço é dos dois Uhum. aí e quero ser breve também. O podcast é do debate que tá tendo aí, mas pode perguntar o que quiser, cara. Eu vou perguntar sobre o teu vídeo que você fez sobre o Sim. Patrick. Você Uhum. acha que pesou um pouco a mão por causa da emoção ali de ver a injustiça acontecendo? E aí o negócio saiu de controle? Cara, o vídeo que eu fiz do Patrick, eu acho que o que mais. Teve dois fatores que me emputeceu que fez eu fazer aquele vídeo. Tanto que você vê que eu falo no vídeo que já fizeram isso comigo. E eu sei o que é você achar que o cara é seu amigo, você achar que o cara é seu colega. Se você achar que se você encontrar o cara na rua, você falou, sobe aqui em casa tomar um café, meu amigo. Só que você descobre na internet que ele te acha um fascista, um nazista, um merda, um lixo, um bosta que merece ser punido. Que também tem essa conversa bunda, né? Cadeia é demais, mas vamos pensar em outras punições. E tudo isso está implícito ali no discurso do Patrick, do que eu vivi, eu sei que o Léo tá passando. Só que teve dois pontos, tirando esse ponto, que mexeu comigo, porque eu já passei por isso, com gente que eu, de verdade, cara, nunca levantei uma pena pra fazer mal, pelo contrário. Fui legal, fui cordial, abri porta, empreguei. Você descobre na internet que, de repente, o cara vira um militante e para ganhar biscoito de militância, ele precisa cortar sua cabeça em público para ganhar tapinha nas costas. Mano, mas Isso eu já passei. Então, assim, eu... esse discurso do Danilo Gentili sobre chamar os outros de militante já não cola mais. Não cola mais, porque o Danilo Gentili é militante, cara. Entendeu? Se ele quer ter o direito dele de militar pela ideologia dele, pelo MBL, vai me dizer que se ele se afiliar ao MBL para concorrer a governo de São Paulo, ele não é um militante. Ele é militante, pô. Ele tem a sua ideologia e ele milita por isso. Entendeu? Mas não, só quem milita, quem é militante, só quem é de esquerda. Cara, isso não faz o menor sentido, né, velho? eu fiquei puto. Mas tem um ponto central no vídeo do Patrick que me emputeceu demasiadamente. É que toda a defesa do Léo Lins tá baseada no argumento verdadeiro que o que se faz num teatro com um texto de comédia não é a realidade. E o Patrick sabe disso. Não. Mas E se pra... não é a realidade, não teria graça. Tá ligado? Não tem como você fazer piada do. Tem que ser com base no nosso dia a dia, nas coisas que a gente conhece, base cultural. Cara, se você acompanha a cena stand-up nos Estados Unidos, você vê que já é outra realidade, entendeu? Porque eles estão falando, fazendo graça com a realidade deles. Então faz parte da vida real. E não vem com essa, não. ganhar tapinha nas costas de militância e que estava atacando o Léo Lins no momento, ele tenta desqualificar esse argumento, dizendo que eu acho desonesto dizer que um comediante é como um ator interpretando um papel no filme. Aí ele fala uma burrice tremenda em seguida, com uma pretensão gigantesca. Veja, ninguém tem dúvidas de que lado o Tarantino está, sendo que o Tarantino é exatamente o oposto do que ele diz com toda aquela pretensão, que mostra ali para mim que ele realmente não sabe o que está dizendo. Mas quando você pega, porque o que está separando o Léo Lins da prisão é o argumento que ele está num palco fazendo um texto de comédia. Comédia é arte, comédia é ficção. Mas, mano, mas é a mesma coisa que eu já vi muitos influenciadores falando sobre. Quando é rapper, quando é esses trapper fazendo show, também no palco. Já não é, mano. O Danilo Gentili ele faz parte de um movimento. Eu não sei se ele é afiliado, tá? Mas são os amigos dele, é quem ele milita junto. A galera do MBL tá querendo a lei anti-Euruan. Entendeu? Quem sabe se a esquerda fizesse uma lei anti-Léo Lins? Será que eles iam receber bem? necessariamente está dando a opinião dele. E eu falei isso num vídeo, e, cara, eu fui muito xingado, mas não tem um problema não. Usei esse argumento aí, fui muito xingado. Porque gente, cantar é uma coisa, fazer piada é outra. Tá bom. E quando o Patrick, que sabe disso, num momento como esse, tenta desqualificar esse argumento, esse é o fio da navalha. Se você tirar esse argumento do comediante, o Léo vai preso, o Pax vai preso por merda que ele já falou, o Bruno vai preso, eu vou preso. E o Patrick, como comediante, e como um cara que tem dezenas dessas piadas, lança esse argumento. Ali eu falei, peraí, velho, aqui tem uma maldade. Ah, você viu Aqui como maldade, não como um argumento mal usado. Oi? Você viu como maldade, não como um argumento mal usado. Não.
Ali é maldade. Ali eu classifico como inveja, como maldade. Por quê, cara? Com você, que argumento mal usado? O Patrick tem alguma dúvida que o que se faz no palco não expressa a realidade, sim? Trata-se de uma arte, portanto, você está defendido por um texto ficcional, você está defendido por uma persona. Por mais que diga que stand-up é cara limpa, não é, você está atrás de uma persona. Eu conversando agora com vocês, sou diferente do que eu tô no palco entregando um texto, depende do texto. Se eu fizer um texto onde eu tô falando absurdos pra plateia rir, se eu tenho um set de piada que eu tô contando da minha própria vida, a minha persona se adapta. Eu falo, hoje eu briguei com minha namorada, é verdade. Agora, se eu tô falando, vocês não sabem, eu empurrei uma velha da escada, é óbvio que eu tô falando um absurdo, é óbvio que eu não empurrei uma velha da escada. E a sua persona também muda. Você muda. Na hora você muda pra um cara que. Eu tô só falando bosta. Não tô dando minha opinião, não tô. Ou seja, é um texto ficcional. O Patrick tem 1 trilhão de piadas que ele tá só falando bosta. Eu não acho que o Patrick é a favor de canibalismo. De que lado da piada o Patrick tá? Eu não acho que o Patrick é a favor de pedofilia. Eu não acho que o Patrick é a favor de bater em mulher. Eu não acho que o Patrick acha que travesti é uma coisa errada e menor. No entanto, ele tem várias piadas falando todas essas coisas que eu tô te dizendo. Por quê? Porque ele está num palco fazendo um texto de ficção. Mas aí você pega o seguinte. O Danilo Gentili tá falando, eu não acho que ele acha que travesti é menor, uma pessoa de menor importância, que ele apoia a pedofilia, não sei o quê, o racismo, não é porque ele faz piada de racismo que ele é racista. Quem tá falando isso é o Danilo Gentili, né, que tá falando que é uma persona. Só que ele faz parte de um movimento que já foi acusado de tráfico, de turismo sexual. Agora o Mamãe Falei tava pedindo desculpa por racismo. Então, tipo assim, é uma persona, mas aí com quem que você anda, meu filho? Tá ligado? Com quem que você milita? Isso é outra coisa, cara. Nossa senhora, os caras não entendem. Ou eles fazem de conta, tá ligado? Ou eles fazem de conta. Provocações dramáticas, ficcionais. Porque aí o Danilo Gentili ou o Léo Lins, né, sobe no palco e faz uma piada sobre escravidão, sobre negro, sobre alguma coisa. Não, mas é só piada. Aí o Danilo Gentili desce do palco e vai pra sede do MBL, que a galera do MBL vai em manifestação de família de alguém que perdeu um ente querido pela polícia, em troca de tiro com a polícia, e eles vão lá zoar. Vai lá, manda vetorados, vai o Mamãe Falei. Não, mas é só uma persona, não é que eles sejam, tá? É só uma persona. Pra divertir o público, provocando, falando absurdos. Porque, existe uma diferença. Se você chegar pra mim, pro Léo, falar que ele é racista, que eu sou racista, eu vou ficar ofendido. Porque eu não sou e eu abomino o racismo. Agora, se você chegar pra um cara da Ku Klux Klan e falar, você é racista, ele vai falar, muito obrigado. Ele abomina o racismo. O Danilo Gentili fez algum vídeo em crítica à fala do Mamãe Falei? Sobre o que ele disse sobre o cara lá, o carioca lá, fã do Pose? Ele disse a pergunta genuína. Se ele lançou esse vídeo, eu não vi. Você percebeu? Então, pra mim, racismo é ofensa. Pro Léo é ofensa. Pra um cara da Ku Klux Klan é só uma constatação do que ele é. E quando você chega e qualifica um comediante assim, você tá tirando a única defesa que ele tem. E a única defesa que o Léo tem, o que tá separando o Léo da prisão, e futuramente todos os comediantes da prisão, é a clara noção verdadeira que aquilo é ficção, que aquilo é arte, que aquilo não é realidade, não expressa a opinião dele. E o Patrick, naquele vídeo, pretencioso, tenta tirar essa linha de defesa. E ali tem uma maldade. E foi isso que me motivou a fazer aquele vídeo. E ele fala, agora eu vi vocês conversarem aí. Pô, mas aí o público ficou contra o Patrick quando você fez o vídeo. Então vou falar uma coisa pra vocês. Quando o Patrick fez o vídeo, boa parte do público que segue o Patrick ficou contra o Léo. Sim. Aí foi lá e falou, é verdade, Léo. Você não é igual o Tarantino e o Leonardo DiCaprio em Django Livre. Eles estão fazendo arte, você não. Você realmente tem que ser responsabilizado pelo racismo. Agora, eu fui mal porque eu sou maior que o Patrick, aí eu vou perguntar pra vocês o seguinte. Mike Tyson tá andando na rua. Você vai dar um soco na nuca dele? Ele tem que aceitar o soco e falar muito obrigado? Porque ele é mais forte que você? Se você sabe que ele é mais forte que você, não mexe com o cara, velho. Ou aguenta quando ele virar o soco. Você não pode falar, você é o Mike Tyson, você me deu um soco na cara. Mas você me deu primeiro. Mas eu acho que uma coisa é aguentar o debate público, né? Ele deu a opinião dele, você deu a sua. Só que eu acho que, de fato, o público não sabe interpretar essas brigas e ele se passa muito quando ele se envolve. Concordo 1000%. Eu ouvi vocês falando o seguinte, Pax falando, foram lá no Clube do Minhoca jogar tinta. Isso é completamente selvagem, absurdo. Isso jamais deve ser feito. Uma e vou dizer mais. Também, né? Como é que é? Uma crítica pra fachada também. Não gosto da fachada do... Tem um leão legal vermelho. Não, mas posso falar uma coisa que também me revolta? Eu posso falar que eu também passei por isso? Porque parece que a coisa é cíclica. Eu não tô falando isso pra dizer... Eu não tô falando isso pra dizer assim, como eu sou muito foda, eu já passei por isso. Quando eu digo lá no vídeo que eu fiz do Léo Lins, que eu fui 2 vezes, que uma vez eu fui condenado à primeira instância, e na outra vez a Câmara articulou uma prisão pra mim, que eu fui por um triz quando fui preso, foi por um triz mesmo. Eu não tô dizendo isso pra falar, eu sou foda, eu também já fui. Eu tô dizendo isso pra falar, eu sei o que isso significa, porque eu já passei por isso.
E eu sei o que significa ir na porta de um comedy club, pichar e jogar tinta, porque eu também já passei por isso. E o Patrick sabe. Eles já foram na porta do Comedians, a militância. O UC, a militância de lacração feminista, foi na porta do Comedians, as minorias que vocês defendem. E que eu não sou contra a minoria, meu Deus do céu, mas eu acho que a comédia tem que ser democrática, não? Ué, vamos distribuir piadas iguais pra todo mundo. Piada, pra mim, não machuca, pra mim, piada é piada. Eu acho que se você não sabe a diferença de empurrar uma velhinha da escada e de fazer uma piada onde uma velhinha é empurrada da escada, o problema é você, não sou eu. A gente tem que tomar cuidado com você. Porque é você que não sabe essa diferença. Você é uma pessoa perigosa. Então, o que eu tô dizendo é o seguinte, já foram na porta do Comedians, as minorias, as feministas, tem matéria no Google, pichar, aqui dentro se estupram pessoas. Lugar de estupradores. Este é o lugar de estupradores. Pichar a porta do Comedians. E isso é pior que uma mancha de tinta. Isso é uma acusação de um crime. O que acontece? O Patrick sabe. O Patrick sabe que as minorias, que os coitadinhos, que as pessoas que querem o bem da humanidade fazem esse tipo de coisa também. E quando ele fez aquele vídeo dizendo que o Léo deve, aquele vídeo tá dizendo isso, o Léo deve arcar com as consequências do racismo dele, talvez prisão é demais, aí eu sou contra, mas ele deve arcar com alguma consequência. Será que ele não tá falando pra também na porta do Léo fazer isso? Será que também o público que segue o Patrick que é capaz de fazer isso? Porque se romantiza muito, as minorias são coitadinhas, não fazem nada. Eles picham também. Eles jogam pedra. Um dia o Léo saiu na rua, foi na padaria com a namorada, tomou uma paulada na nuca de um professor de história, que é o defensor das minorias, que vai fazer um mundo melhor. Na nuca, sem ver. Então, esse é o problema. Parece que um lado tá... Todos os lados estão machucados. E aí um tá arisco, você usa essa palavra arisco aqui em São Paulo? Um tá arisco com o outro. E aí quando o Patrick lança aquele vídeo, já vem todo esse trauma de puta que pariu, vamos atrás do Léo Lins, vão de novo pichar. Exato, e exato, aí com certeza. o outro lado que defende Léo Lins, ele já toma a dianteira e já vai lá dar pros caras o que eles fizeram algum dia. E aí fica um revidando contra Mas, o mano, outro. tem uma diferença grande nisso tudo. Sabe qual que é? O público não sabe. Mas o Patrick sabe. O Patrick tá nessa luta aí com os caras há mais de 15 anos, velho. Mas ele sabe disso tudo. Ele pode, tudo bem se você achar o vídeo dele até mal, achar uma atitude maldosa. Mas acho que a gente tem que comunicar agora, porque os ânimos estão muito à flor da pele, pro público. Com certeza. Acalmar. Não, com certeza, Petri. Eu acho isso... Aliás, não é nem o que a gente defende. A gente tá o tempo inteiro defendendo que qualquer piada pode ser feita. Isso significa que a gente tá defendendo o discurso de expressão e fala. Agora, a partir do momento que você encosta em alguém, a partir do momento que você vai na porta de um comedy club e joga pedra, aí já saiu de liberdade de expressão, você tá entrando em coisa criminosa. Você não tem o direito de encostar, você não tem o direito de depredar nada. Até xingar parente e ameaçar, né? Que isso ameaçar, exato. Também. Você não tem esse direito. A gente tá numa discussão aqui sobre isso. E eu acho que aquele vídeo, eu sei que o... não pode falar de parente, ameaçar, mas aí os caras lá do Glauber Braga, né? O Rocha é o diretor. Tá falando da mãe do cara, né, mano? Isso aí... Grande parte... Cara, ninguém vai ser preso. Danilo Gentili não vai ser preso por piada. O Léo Lins não vai ser preso por piada. É só o mimimi. É só o mimimi da direita, tá ligado? Nada de sério vai acontecer com esses caras. Eles têm advogado suficiente. A lei, o cara tá respondendo em liberdade. Mas é só o chororô. De seguidor do Patrick. Porque o Patrick fez aquele vídeo sim pra agradar a militância que tava contra o Léo Lins naquele momento. E você não acha que o Léo Lins ia receber hate? E você não acha que pessoas que seguem o Patrick foram lá no Léo Lins e falou, é isso mesmo, você não é igual um ator fazendo um filme. Você é o Léo Lins falando coisas contra negros porque você odeia negros e você é racista. Você não está defendido com o argumento da arte. Você tem que ser responsabilizado se sofrer alguma consequência. Essa é a maldade. E o Patrick sabe que não é. O Patrick tem milhares de piadas. Milhares é exagero, né, mano? Figura de linguagem. Tem dezenas de piadas do tipo. Então eu achei hipocrisia. Agora, ir na frente do Minhoca, depredar, isso jamais. Isso é... O público não façam isso. Não façam isso. Violência. Eu já apanhei na rua de militância. Eu já saí com namorada na rua... Foi em 2000 tem uns 10 anos isso aí, na Avenida Paulista, e veio 3 militantes e me empurrou e queriam me bater. Eu já contei essa história. Quem me salvou foi um menino negro que estava colhendo assinatura, falou, você quer parar? Ele me salvou, da militância que estava... Então eu não aceito também essa romantização, que o pessoal que quer cuidar das minorias é tudo bonzinho, porque eles começaram com isso, pelo menos comigo. Eu só tava fazendo piada. Eles depredavam comedians, jogaram pedra, picharam, batiam no Léo na rua, batiam em mim. Então quando eu vejo o Patrick fazer um vídeo, um flag, pra militância ir lá pegar o Léo Lins, eu sei onde isso acaba. Acaba com o Léo Lins sair na rua tomando uma paulada na nuca. Porque já aconteceu. Então, juntou tudo isso e eu quis responder. Mas responder em público pra aparecer. Eu respondi em público porque o Patrick fez um vídeo em público. O Patrick deixou isso público. E o Patrick anda comigo. Anda com o Léo. Ele conhece o Léo. Ele sabe que o Léo não é racista. Ele sabe quem eu sou. Por isso que eu considerei isso uma maldade, traição e respondi em público por causa disso. Você tem alguma pergunta, Pax? Não tenho pergunta nenhuma. Prazer em conhecê-lo. É a primeira vez que tô falando com ele. Que eu falei aqui desde o começo que são coisas que precisavam ser conversadas de forma talvez separadas, cada questão num ponto. Falar sobre a forma que a comédia é utilizada, a forma que a linguagem da comédia, o objetivo da comédia é utilizada, é diferente da gente conversar sobre essa lei aplicada e sobre a real intenção dessa lei e dessas punições. Por isso que eu falei, quando me perguntaram, eu falei no meu vídeo que eu era contra, sim, a prisão, e não é só pra aliviar, não, eu sou contra a prisão, mas sou a favor dele se ferrar de alguma forma, não. Eu sou contra esse peso que colocaram nessa situação.
E enxergo que todo comunicador tem uma responsabilidade sobre o que fala, assim como vocês usaram esse exemplo da paulada, de sofrer na rua, eu dei alguns exemplos aqui de coisas que aconteceram comigo e aconteceram com a galera da minha equipe, por exemplo. Por ser conta, até hoje eu sofro pra caramba. Todo Uber que eu pego quer me converter de novo a crente, velho. Eu tava vindo aqui, eu fiquei 1 hora ouvindo louvor porque a pessoa me reconhece no Uber e ele quer me convencer que, tipo assim, cara... Mano, é isso, eu nem conheço esse cara. Eu quero saber a opinião de vocês. Quem não concordar, mano, pode falar, eu não me preocupo com quem me chama de burro. Use os comentários, pô, se inscreve também, curte, eu deixo aberto aí pra quem quiser opinar. Pode concordar, pode discordar de mim. Aqui nos meus comentários tem liberdade de expressão, filho.